sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Hoje trazemos a professora Romeica Reis, né, médica veterinária, palestrante, membro do Brasileish, dermatologista, essa profissional do mais alto gabarito aí no Brasil, para falar um pouco sobre leishmaniose, né? E vamos começar agradecendo a ela pela presença. É bem difícil, né, a gente fazer contato com a professora Romeica. É uma honra ter ela aqui no Leishcast. Então vamos aproveitar para conversar com ela. Seja bem-vinda, professora Romeica, ao Leishcast. Obrigada pelo convite. Queria dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês. Queria dizer que esse assunto é um assunto importante, fundamental. A gente precisa conversar sobre ele de forma repetida mesmo. É importante que a gente tenha a consciência da leishmaniose. Que doença difícil, não? É verdade. Mas é isso. Eu gosto de usar a palavra desafiadora. Muito. Eu acho que a sua atitude é uma bela atitude no caminho de esclarecimento, de controle, de prevenção, de dúvidas terapêuticas, de chorar as pitangas juntos. A gente chora por vezes, né? É uma doença de muitos desafios, realmente. Então, eu queria lhe parabenizar pela atitude, pela iniciativa, dizer que é uma honra para mim estar aqui junto com você. Bom. Professora, vamos começar com a primeira pergunta. É bem básica, mas assim, eu queria ouvir da sua boca, né? Afinal de contas, a senhora é uma autoridade aí na leishmaniose, membro do Brasileish. Como que a senhora definiria a leishmaniose em cães, né? E no Brasil, onde andam os diagnósticos, ou onde não andam os diagnósticos, porque a gente está espalhado aí. E ainda vejo muitos veterinários ainda negar a existência em alguns locais do Brasil. Me defina a leishmaniose aí, me defina essa expansão da doença Brasil afora aí. Então, na verdade, leishmaniose é uma doença infecciosa crônica, que tem um cunho principal vetorial, mas que tem outras formas de transmissão. É uma doença que afeta várias espécies, mas o cão ele tem se comportado como o principal reservatório no meio urbano, e por isso ele tem um papel importante na manutenção da transmissão da doença. Ela é crônica, pode ser assintomática ou pode ser fatal. Então, além de crônica, ela vira uma roleta russa, né? Então, a gente acaba tendo uma incógnita sobre, a partir da infecção, o que vai acontecer com cada paciente. É uma doença extremamente desafiadora, no sentido de controle, de manifestação clínica, de amplitude, mas é uma doença que tem prevenção. Então, o nosso principal foco deve ser na prevenção de forma correta e adequada. Uma vez com leishmaniose, a gente não se livra dela, e aí esse é outro ponto. Nem o município, nem o cachorro que foi infectado, nem o responsável que precisa lidar com ela enquanto vida o animal tiver. Então, é uma doença, de fato, de curso muito crônico, onde a gente precisa ter muitos equilíbrios de diversos pontos de vista. E em relação às zonas endêmicas, o que tu me diria Na aí, verdade, Tiago, a gente tem a doença no Brasil todo. Todas as regiões são afetadas. Mas como é uma doença de caráter vetorial, a gente sempre busca a endemicidade nas áreas ricas em vetores. E isso acontece de fato. Áreas onde a gente tem uma população, uma densidade vetorial maior, a gente vai ter uma incidência maior da doença. Mas o primeiro passo é que não existe uma região brasileira onde não tenha leishmaniose. Hoje a gente sabe que a leishmaniose ela comete todas as regiões, né? Então, não todos os estados de forma veemente, nem todos os municípios, mas todas as regiões
elas têm relato de pelo menos um município, uma cidade com maior ou com ocorrência de leishmaniose. A região norte, a Amazônia, em si, Manaus, a gente fala que não tem casos autóctonos ainda descritos. Assim como, por exemplo, Curitiba, a gente também fala que não tem. Eu estou citando exemplos extremos, né? Uma cidade da região norte, uma cidade lá para baixo, mas, de uma forma geral, eu estou em Natal, né? Então, por isso que eu falo lá para baixo, lá para cima. Então, de uma forma geral, a gente tem diversas cidades no estado do Paraná em si, com transmissão intensa. Por exemplo, Foz do Iguaçu tem transmissão intensa e está no estado do Paraná. Como Curitiba não tem, mas Foz tem. Então, em todos os estados, praticamente, a gente tem a leishmaniose, apesar de alguns municípios a gente ter transmissão mais intensa. E aí, qual é o alerta que a gente liga? É o alerta das viagens, gente. O cachorro, ele é transportado de forma muito frequente, porque ele faz parte, ele é membro da família. Então, em função disso, ele tem um transporte regular acontecendo, e aí ele acaba viajando para uma área de transmissão intensa, ou saindo de uma área de transmissão intensa para uma área de baixa transmissão. E assim, o adoecimento pode ser não no lugar que ele se infectou. E aí o médico veterinário precisa estar alerta, né? Porque isso pode acontecer. É verdade. Voltando para as formas de transmissão, professora, quais são as principais formas de transmissão da leishmaniose hoje no Brasil? Então, a gente está falando de uma doença de importância epidemiológica vetorial. Então, a gente tem um vetor que ele não só participa da transmissão, como parte do ciclo da doença acontece dentro dele. O que traz, né, uma importância muito grande a esse vetor. Imagine que ele ingere uma forma A-mastigota e dentro dele ela se transforma em pró-mastigota metacíclica infectante e só assim ele consegue fazer infecção em outro indivíduo, em outro animal ou em outro mamífero, de uma forma geral. Mas, além dessa forma que é epidemiologicamente mais importante, nós temos também as formas que eu não sei nem se são menos importantes do ponto de vista epidemiológico ou se são menos estudadas, menos relatadas. Porque imagina que se um cachorro nasce em Natal e se ele desenvolve manifestação clínica depois dos 2 anos de idade, eu não vou nunca pensar que aquele cachorro desenvolveu, mas ele foi infectado quando ele nasceu pela mãe. Que formas são essas? Então, é a forma vertical, que é da cadela para os filhotes, a forma através da cópula, do macho para a fêmea e da fêmea para o macho, e através da transfusão de sangue. Então, um cão que tem 3 anos de idade, que recebeu o sangue de um animal infectado, ele vai desenvolver manifestação clínica lá na frente e a gente vai atrelar isso uma provável transmissão vetorial, porque o cachorro está em Natal, porque ele tem um desafio do vetor, mas a gente não tem como saber onde ele se infectou. Esse é o ponto. Vira meio que parecido com Covid. Quando a gente pegava Covid, a gente ficava urucubando da onde eu peguei o Covid. Mas, a bem da verdade, você não sabe, porque tinha um monte de gente assintomática perto de você que podia estar infectado e transmitindo, né? Então, vira meio que um adivinhômetro. E a mesma coisa acontece com a leishmania. O que é importante para nós é ficar o alerta, que não existe só a forma de transmissão vetorial. Esse alerta serve para o caminho da prevenção e do controle. Porque não adianta só encoleirar. Encoleirar é a principal medida centrada nos cães. Isso é fundamental que aconteça. E a gente não está falando o contrário à coleira. A gente é completamente favorável. Nós somos apaixonados pelo encoleiramento. E isso é importantíssimo. O que a gente está falando é que não adianta somente encoleirar. Porque se encoleirar e ela pegar de forma vertical da cadela infectada para os filhotes, não há coleira que proteja isso. Ou na cópula, ou na transfusão de sangue. Então, são outras formas. Um animal infectado, mesmo que saudável, porque os doadores são saudáveis, eles nunca devem ser doadores de sangue.
E já emendando nessa parte aí do saudável, né? A gente sabe que grande parte dos nossos infectados são assintomáticos, grande parte mesmo, né? Epidemiologicamente falando, isso é um problema, né? Como lidar com isso? Né? Isso, na verdade, é um problema grave, porque isso traz vários outros problemas. Isso faz meio que um grande guarda-chuvão de problema, onde tem vários outros pequenininhos dentro dele. E aí, quais são os pontos problemáticos, Tiago? Primeiro aqui, quando a gente não conhece os nossos números, a gente não sabe como a gente deve lidar com eles. E na leishmaniose isso bem acontece. Porque, como você disse, a maior parte dos animais são infectados saudáveis. E quem são eles? Onde eles estão? Quantos são? A gente não sabe, porque nós deveríamos testar os animais que nada têm de manifestação clínica. E esse é um problema atual, porque a gente faz muito pouco teste nos animais assintomáticos. Isso deveria ser sistemático para que a gente testasse quem não está em área endêmica só pelo fato de morar no Brasil, pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos. E se você está numa área endêmica, esse animal precisa ser testado a cada 6 meses. Então, a pergunta não é: você já testou o seu cachorro? A pergunta deve ser: quantos testes você já fez? Com que frequência você testa o seu cachorro? Entende? A gente precisa mudar o discurso, porque é importante que a gente acompanhe esses animais, sobretudo a frequência mais elevada nos que estão em área endêmica. Mas, por exemplo, São Paulo tem sempre uma grande desculpa que não tem, mas em Budas Artes é do lado, Tiago, e está lotado. Cotia é do lado e está lotado. E quantas pessoas vão passar o Réveillon, vão para as férias e levam os pets para essas regiões, que são regiões extremamente endêmicas em relação à leishmaniose, e as pessoas nunca nem ouviram falar na prevenção, ou que para esse momento, tudo bem, você está na grande São Paulo, você não quer fazer prevenção, eu vou te falar que é péssimo, mas é menos mal, mas você vai para Embu, você vai para Cotia, você vai para aquelas regiões que a gente sabe que tem, não há o que não fazer, é fundamental. E aí, quanto tempo depois você vai testar? Sei lá, o cachorro volta, começa a ter uma manifestação clínica, e até testar, aí começam os problemas, porque aí demora muito tempo para ser testado, porque não passa pela cabeça. Porque esse cachorro está numa área que não é endêmica. Como é que é leishmaniose? Não é real, não deve ser. O cachorro está em São Paulo, não deve ser leishmaniose. Entende? Que furo grande de reportagem que nós temos nesse aspecto. Então, diante disso, os assintomáticos, a gente precisa virar a chave. Nós só vamos saber os nossos números, e eles são altos, eu tenho certeza. A leishmaniose hoje não é uma doença de problema humano. Leishmaniose é uma doença canina. É um problema canino. Então, nós precisamos nos preocupar com esse aspecto. Os humanos, eles adoecem, eles são acometidos, e, infelizmente, ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta, porque é uma demora em se estabelecer o diagnóstico. Mas quando a gente olha para os números, os nossos grandes números, o terrorismo que acontece, de fato, é centrado nos cães, sabe? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter isso em mente e fazer campanhas de... Sabe aquela campanha de miotestou? Dos gatos com FeLV, com FIV? Todos os gatos deveriam ser testados, e por vezes mais de uma vez. Eu acho que a gente precisa do Latil Testou para a leishmaniose. E falando ainda em cima desses assintomáticos em geral, não é regra, que eu sempre digo, né, biologia não é matemática, mas em geral os assintomáticos têm um padrão de imunidade TH1. Como testar esses animais? Qual que seria a tua recomendação em relação aos testes, né? Porque não vai sair fazendo PCR de medula de 100% dos animais, né? Qual que é a tua recomendação? Então, na verdade, o PCR de medula, além de baixa acessibilidade para a maioria dos veterinários, porque não é um exame simples, algumas pessoas têm medo, têm dificuldade. O que a gente precisa entender é o perfil imunológico desse paciente. Será que esse animal tem alguma cicatriz imunológica de um contato que ele teve com a leishmania?
Como é que a gente sabe disso? Através de uma sorologia. Então, acho que o exame de triagem que a gente precisa fazer para esses animais é a sorologia. Se você me perguntar, e aí a gente faz a sorologia quantitativa, que é o RIF e o ELISA, ou a gente faz a sorologia qualitativa, que é o teste rápido? Sendo muito sincero, se eu tiver que escolher, eu vou na quantitativa, Tiago. Mas, se você fizer o rápido, eu já estou feliz, porque você testou, entende? E a gente está nesse nível de satisfação, porque a gente testa tão pouco os assintomáticos, que se a gente já tiver os dados, que seja com rápido, já está bom. Agora, quando a gente está falando de um animal que não tem sintoma, a sensibilidade de fazer um teste quantitativo é melhor. Então, se você me perguntar, tudo bem, Romeika, mas o PCR não é muito sensível? A gente não poderia fazer? Poderia. Mas aí, nesse caso, teria que ser PCR de medula, porque a gente entende que é um dos órgãos-alvos da leishmaniose. E aí, de uma forma geral, fazer coleta de medula é mais complicado. Ah, Romeika, então não dá para fazer PCR de sangue? Não é legal. É melhor você fazer uma sorologia, porque a leishmania, ela não fica circulando no sangue periférico. Em geral, ela vai para os órgãos linfohematopoéticos, mesmo que esse animal seja assintomático. Então, esse é um ponto importante para nós. E aí, se a gente tiver que fazer triagem, é sorologia. Se a gente tiver que fazer escolha entre sorologias, aquela um pouco mais sensível, que são os testes quantitativos, que é o RIF e ELISA, é melhor, mas se você fala assim, eu só tenho rápido, está aqui na minha mão, eu quero fazer, manda brasa. Porque o importante é que seja testado esse paciente. Isso seria minha próxima pergunta, né? Qual que seria o teu fluxograma nessa questão do diagnóstico? O que tu usa primeiro? Tu tem o hábito de usar um teste rápido ou vai direto no RIF ELISA? Eu uso muito pouco teste rápido, para ser bem sincero, Tiago. Mas, de uma forma geral, o fluxograma depende do cachorro. Porque se eu olho para um cachorro e ele tem manifestação clínica, em geral, eu vou buscar o diagnóstico na área afetada. Então, ele tem um linfonodo aumentado, eu vou fazer uma citologia dali. Ele tem uma anemia crônica, eu vou para uma punção de medula. Ele tem lesões cutâneas, eu vou fazer citologia da pele. Então, o meu primeiro exame, em geral, na minha prática clínica, é a busca do protozoário. Aí eu confirmei, aí eu vou tentar, vamos dizer, eu achei. Romeika, você achou? Ainda assim você faz sorologia? Faço. Porque eu faço a sorologia para eu avaliar a questão imunológica dele, porque a sorologia vai me ajudar a pensar quão TH1, quão TH2 esse cachorro é, porque a gente sabe que os animais mais TH2, eles vão ter maior carga parasitária, eles vão ter maior título. Isso me ajuda lá na frente a monitorar esse animal. Ainda assim, nesse paciente, o ideal é a gente fazer uma carga parasitária nesse momento, não mais para o diagnóstico, porque o diagnóstico está estabelecido, mas para que a gente enxergue esse paciente como um todo e que a gente tenha as condutas. Quando a gente põe isso na cabeça, isso ajuda a gente a sair de algumas enrascadas. Porque, por exemplo, o animal que tem a dermatite papular, ele, por vezes, tem uma carga parasitária no local da lesão, porque aquilo frequentemente está associado ao cancro de inoculação do flebotomínio. E aí eu vou achar a leishmania, eu vou achar as amastigotas, eu vou confirmar o diagnóstico, e se eu fizer uma sorologia, vai dar não reagente. E isso não significa que o animal não tem. Por vezes, ela é não reagente, ela até pode ser reagente, mas o que a literatura nos ensina é que é comumente um título baixo. Então, indeterminado, 1/40, você fala, nossa, mas eu achei o parasita. Ok, o diagnóstico está confirmado, mas é um cara que produz pouco anticorpo. E isso é bom, porque é uma resposta celular mais elevada, mesmo que ele esteja com um parasita na pele. Então, por vezes, os demais exames que a gente faz, além da prova cabal parasitológica, que nem sempre a gente alcança também, né? O nosso desejo é encontrar sempre, mas nem sempre a gente alcança. Então, talvez juntar e montar o quebra-cabeça imunológico daquele paciente. É ajudar a gente a esclarecer quem é esse cara na leishmaniose, porque uma vez que a infecção aconteça, os caminhos são muito dicotômicos. Eu tenho um cara que fica bom, mesmo sozinho, ele vai ser um assintomático sempre, ele lidou muito bem com a infecção, e eu tenho que morre. Então, essa diferença, primeiro, tem vários pacientes no meio do caminho. E segundo, é uma diferença imunologicamente importante. E aí, a gente conhece alguns perfis de cada animal, aquele que fica bom e aquele que tende a ser
um morredor, conforme eu costumo falar. Então, Morredor é uma palavra forte, mas é bem isso mesmo, né? infelizmente. Infelizmente. Então, esses diversos exames que a gente faz, por vezes não é nem mais, você já tem o diagnóstico, mas é para você entender quem é o sujeito diante da doença, né? Quem é ele? Qual é a dicotomia que ele está? É mais para cá ou é mais para cá? Né? Ele é mais para o bom, ele é mais para o ruim. Lembrando, Tiago, que seja ele o pior dos cenários, um título alto, alta carga parasitária, pulsão de medula com um PCR quantitativo lá em cima, né? Ele pode ser um bom respondedor. Sim. E ele ficou gravemente doente. E aí ele ficou gravemente doente por diversos motivos, porque ele recebeu uma carga parasitária muito alta no momento da infecção, e o sistema imune dele não conseguiu segurar, porque naquele momento ele tinha uma co-infecção, sei lá, porque ele adoeceu, entende? E esse é outro ponto que a gente se pergunta, como é que a gente diferencia, mas as duas coisas acontecem. É isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que as pessoas me fazem quando a gente diagnostica, né? E eu quero ouvir a tua visão em relação a isso, né? Doutora, se não temos cura, na sua visão, quais são os objetivos práticos do tratamento? Vale a pena tratar um cão com leishmaniose? Esse vale a pena, eu acho que é a pergunta do prognóstico, né? Quanto tempo meu animal vai viver? Que investimento eu vou precisar fazer? Quanto tempo vai durar esse protocolo terapêutico? De quanto em quanto tempo eu vou precisar fazer exames? E eu costumo dizer assim, Tiago, se vale a pena ou não, essa decisão não é nossa, quanto médico veterinário. A gente tem um responsável por trás, e esse responsável, ele precisa entender um pouco, então nosso papel é explicar da doença, para entender até onde ele pode ir, porque cada um sabe onde o sapato aperta. E eu não estou falando só do financeiro. O financeiro é importante, mas o tempo dedicado ao animal, o tempo de convívio na clínica, né? Tudo isso conta como vale a pena. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa tomar decisões em conjunto. O segundo ponto é que tem uns trabalhos que falam da relação de prognóstico. Então, quais são os animais que vivem menos uma vez que eles estão infectados e doentes? E quais são os animais que têm um longo tempo de vida? A gente já tem isso na literatura. Uma vez que a gente já tenha isso, eu acho que seguir isso nos ajuda a dizer, ó, a chance do seu cachorro ser um bom respondedor é alta, a chance do seu cachorro ser um pobre respondedor é baixa. Eu adoro contar a história de Hércules, que é um cachorro com leishmaniose e que ele, com pouco tempo de diagnóstico, já desenvolveu doença renal. Mas o dono dele me dizia, eu vou até o fim, eu não vou fazer eutanásia, eu vou ficar com ele até o fim. Para Felipe, que era o responsável por Hércules, se eu perguntar para ele, vale a pena? Já tem anos que Hércules... Sabe que não queria te cortar, o Felipe, na última gravação nós fizemos um podcast com ele, E né? se você perguntar a ele, eu não sei nem que pergunta você fez, mas se você perguntar, valeu a pena, eu tenho certeza que valeu. Não, foi emocionante falar com ele. Foi bonito. Então, assim, tipo, valeu a pena? Eu falei, valeu. E o cachorro dele desenvolveu doença renal. Então, assim, no final das contas, como é que eu vou responder que vale a pena? Não sou eu vou lá falando, eu estou aqui. Entende? Eu estou te dando a mão, eu estou junto. Nós vamos junto até o fim. E aí o livro dele chama Até Depois do Fim, que é a história de um cachorro e sua saga pela leishmaniose, de um pai, de um menino. O menino já não deve ser mais menino, que já tem alguns anos, e isso já deve ser um rapaz. Então, assim, são coisas que a gente carrega da vida. Mas se você me perguntar, quando é que o prognóstico fica ruim? Quando a doença renal está junto, quando a anemia é muito grave, quando a co-infecção está presente, quando a gente não pode escolher um protocolo terapêutico adequado para o paciente. Então, esses são os principais fatores envolvidos no prognóstico, que é o que vai trazer menos expectativa de vida para o paciente. E aí, por isso, mais uma vez, que a gente precisa estabelecer o diagnóstico antes que tudo isso aconteça. Então, o diagnóstico inicial, ele é fundamental para o prolongar da vida. Por isso, os assintomáticos, e a gente volta lá para as perguntas anteriores, precisam ser testados, porque há o que fazer com os assintomáticos, para que eles continuem assintomáticos e que não chegue uma anemia grave, uma doença renal, que não chegue uma co-infecção importante, e que esses animais não precisem passar por tratamentos caros, porque no começo é mais fácil. No iniciozinho, onde a doença não está clara e é só uma infecção, é muito mais fácil de lidar.
É isso aí. E eu costumo dizer que nós veterinários, somos os agentes de saúde única, né? Então a gente trata o cão, a gente previne no cão para prevenir a doença no ser humano. Ponto, né? É um ponto bem importante que a gente, como veterinário, entenda, né? Mas eu vejo assim, hoje a gente não tem uma vacina no mercado e a gente sabe que a vacina tem um papel que não é o papel que a coleira tem, por exemplo, como prevenção. Eu queria que tu explicasse para nós qual seria o papel, na tua visão, o papel da vacinação na prevenção e no tratamento, né? Já que muito se fala em retornar uma vacina ou voltar uma vacina, a mesma ou outra vacina para o mercado. Qual seria o papel? A gente sabe que a prevenção é em cima do vetor, é em cima da repelência, é em cima do poder inseticida das coleiras, das pipetas. Mas e a vacina? Onde que ela entra nessa parada aí? Então, a primeira pergunta que me fazem em geral é: você quer que a vacina volte? Eu quero muito. Minha resposta é: a gente precisa da vacina. Mas eu te diria que talvez a gente precise muito mais no tratamento do que na prevenção. E aí a gente está falando de animais infectados. Não necessariamente dos doentes, mas dos animais infectados. E aí eles podem ter doenças mais brandas e a vacina vai ajudar muito nisso. O que a vacina faz? A vacina, eu gosto de transpor no Covid, que eu acho que fica claro de entender. Ninguém tomou vacina de Covid, Tiago, para não pegar Covid. Todo mundo tomou vacina de Covid para não morrer. Porque nós estávamos morrendo até a vacina chegar. Então, o objetivo era, se eu pegar o Covid, eu vou fazer a doença de forma mais branda. Assim a gente entendeu que a vacina iria funcionar. Transpõe para a leishmania. O objetivo da vacina não é para o cachorro não pegar, a vacina não tem esse poder. O objetivo da vacina é para que, se o cachorro pegar, porque ele não usou coleira, que aí é quem impede ele de pegar, ou usou pipeta regularmente, que é quem impede ele de pegar, que ele faça a doença de forma mais branda, porque ele está vacinado. Então, é só tirar do Covid e botar na leishmania que a gente vai entender. O Covid nos ajuda a entender isso. Uma vez que eu vacino, e aí eu vou ter a doença branda. Isso é no animal saudável, não doente. No doente, a vacina ela tem eu diria que ela funciona como um guia do sistema imune. Então, se a gente tem um paciente que é super TH2 e ele recebe vacina, ele vai tender a modificar esse perfil de resposta para uma resposta de mais controle da infecção e das manifestações clínicas. Então, no animal infectado e no doente, a gente consegue isso com uma regularidade maior através da imunoterapia. Então, a gente sente muita falta, seja porque a gente tinha pacientes menos gravemente acometidos, seja porque a gente tem pacientes com resposta imune melhor, uma vez que a gente fazia a imunoterapia nos animais doentes, mas a vacina não impede o animal de pegar. E aí, esse eu acho que é o ponto mais negativo da vacina, é que nem sempre o próprio veterinário entende. E aí ele vacina sem ele entender o que está acontecendo. E aí o que acontece é que o responsável do cachorro também não está entendendo, porque ele também não foi orientado. Então as pessoas vacinavam e diziam: agora pode tirar a coleira, porque está vacinado. Mas não existe isso, porque a vacina faz um caminho de proteção e a coleira faz outro. Eles precisam andar de mão dadas. Esse é um ponto importante. Mas assim, a nível de saúde pública, a gente tem um encolheramento comprovadamente. A principal medida centrada nos cães, os trabalhos. Tem um trabalho de Israel que mostra que 2 anos de encolheramento de cães reduziu a incidência, eu acho que 30%, 40% de leishmaniose humana. Tem um trabalho de Andradina mostrando a mesma coisa. É preciso ter um ciclo longo de encolheramento, pelo menos 2 anos, para ela ter uma eficácia boa, porque são os season, né, as estações de flebotomínio, que no Brasil a gente não tem uma estação tão bem definida quanto tem na Europa, mas tem períodos de maior captura de flebotomínios e períodos de menor captura. Então, quando a gente passa um encolheramento por 2 anos, isso é fato, nós vamos reduzir o número de leishmania humana. Você protege o cachorro, você está protegendo a família.
Olha que nobre. É isso aí. E assim, sem falar em saúde humana, mas a gente vacina o cão para proteger de sinomose e parvo lepto. E a gente esquece de encolerar para proteger de doenças tão importantes quanto, né? Porque a gente está falando de leishmania, a gente está falando, por vezes, de dirofilariose. Então, né, gente, assim, nós não podemos dizer que prevenção é a alma dessa doença. Outro dia eu escutei o Alexandre Daniel falar de Felve, ele dizia assim, leucemia felina é uma doença para ser protegida, não é uma doença para ser tratada. Porque o tratamento vai dar erro. Os gatos vão responder ruim na maior parte das vezes. Vai morrer com o passar do tempo. Então, se eu tenho uma vacina para proteção, essa vacina precisa ser usada. Então, isso é uma doença para proteção. Leishmaniose é uma doença para proteção. Porque uma vez infectado, uma roleta russa. Quem é o cara que vai, faça você o que fizer, morrer? E quem é um cara que você não precisa fazer nada, ele vai viver? Como que eu vou adivinhar que resposta o animal vai ter? É uma roleta russa, é igual o que acontecia no Covid. O cara atlético, o cara bombado, o cara que tinha uma saúde excelente, que comia super bem, que não bebia, que não era fumante, pegava, morria. O cara asmático, ruim, não aconteceu nada. O idoso, não aconteceu nada. Eu peguei Covid e quase morro. Meu pai, do meu lado, asmático, DPOC, crônico, nem manifestação clínica teve. Não é uma roleta russa? É uma Quem roleta... explica? Nem Romeico explica. Não tem como. E vamos lá, vamos adiante. E em relação às isoxazolinas, qual que seria o papel hoje do uso delas? Eu também. Nós fizemos um estudo aqui em Natal com Fluralane, um estudo lindíssimo, com o uso do Fluralane e a avaliação da ação inseticida dele. Então, primeiro ponto que eu quero deixar claro, se o cachorro estiver só recebendo Fluralane, ele não vai ser impedido do mosquito chegar perto dele. O Fluralane não tem ação inseticida ou repelente, não tem ação repelente, ele só tem ação inseticida. Então, o flebótomo pica o cachorro. O ideal é a ação somada, uma dupla proteção, que é usar a coleira e usar o Fluralane. Mas qual que é o papel? Imagina que o mosquito pica o cachorro, e esse cachorro está sob o efeito do Fluralane. O que vai acontecer com esse mosquito? Ele vai sugar o sangue com Fluralane e com as formas amastigotas, e dentro dele, ele deveria transformar a mastigota em promastigota metacíclica infectante, para então ele transmitir. Essa transformação chama-se metaciclagênese, e isso leva de 3 a 5 dias para acontecer. Só que se o cachorro receber um sangue com Fluralane do cachorro se o flebótomo receber um sangue com o sangue do cachorro com Fluralane, ele vai morrer em 24 horas. E essa metaciclagênese levaria de 3 a 5 dias para acontecer. Então, esse flebótomo não infecta mais ninguém. Ele vai morrer em 24 horas. Então, o ciclo da doença, ele acaba sendo reduzido, há um bloqueio do ciclo da doença com o uso do Fluralane. Olha que lindo o estudo. Lindo, foi lindo. E assim, ele durou muito tempo, né? Então é fantástico pensar nessa perspectiva, nesse caminho. O mundo ideal, né, Romeico? O mundo ideal seria encoleiramento e isoxazolina neles. Exatamente isso. E sem contar que, pensa comigo, quando você tem, por exemplo, um cão com leishmaniose, se ele tiver co-infectado por doença transmitida por carrapato, como a relíquia, por exemplo, ele vai ter uma doença de leishmaniose mais grave, ele vai ter maior carga parasitária, ele vai ter mais chance de infectar flebótomo. Se ele está protegido com isoxazolina e com coleira, ele vai ter doença menos grave, porque ele não vai ter co-infecção, ele vai ter menor carga parasitária e menos risco de transmissão. Então, a própria isoxazolina também, de forma indireta, acaba contribuindo para a benignidade da leishmaniose, pela ausência da co-infecção, que é lá atrás, como a gente conversou, um dos fatores de prognóstico ruim. Que coisa boa, né? Mas a gente chega lá, né? Esses estudos, assim, me deixam bem contentes, assim, porque a gente... Claro que
para o tutor é sempre um custo a mais, mas a gente sabe que assim, a saúde de quem está perto do cachorro é de suma importância. Quem opta por tratar um cão com leishmaniose, em geral, na sua imensa maioria, tem preocupação também com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares. Então, talvez uma segurança a mais além da coleira é usar uma isoxazolina para que bloquear a pessoas que vivem transmissão. perto do cão não ter... Exato, as pessoas me perguntam, Romeica, qual o risco? Eu falo, se ele está de coleira e isoxazolina, eu vou te dizer, nenhum é uma coisa muito difícil na biologia, mas é muito baixo o risco. Além do tratamento também, baixando carga parasitária, fazendo todo o controle, né? Vamos adiante. A respeito das novas diretrizes do Brasileixo, eu tô curioso em saber, assim, vamos fazer uma fofoca, fala baixinho para ninguém ouvir. O que tem de novo? O que tu pode adiantar para nós aí sobre essas... Então, a gente reescreveu, as imagens estão lindas, todo mundo faz suas contribuições, é um negócio difícil de pôr no papel, porque são muitas cabeças, né? Mas muito bacana, assim, tem coisas que são resumidas, mas eu acho que a grande novidade é que a gente modificou um pouquinho o estadiamento, então nós vamos vir com 6 estágios clínicos. Não mais com 5, porque o Leishvet ele tem só 4, nós tínhamos 5, e agora o Brasileixe são 6, para ajudar o clínico, facilitar, trazer mais clareza, para que a gente consiga saber colocar bem, entender a importância de que cada exame para cada momento de estadiamento clínico dos nossos pacientes. Então, eu acho que esse é o grande spoiler do negócio, né? Que a gente tem 6 estádios e não mais 5, igual era o anterior. Então, vem uma novidade aí em relação a isso. E aí a gente fala no geral dos protocolos terapêuticos, das medidas de prevenção, conforme a gente está conversando aqui. Então, eu acho que vai ser bacana. Não veio um glucantime, com certeza, né? Não veio o glucantime. Ainda não veio o glucantime para nós, né? Não, infelizmente. A gente precisa, né? Glucantime é um fármaco veterinário. É verdade. Qualquer outra coisa que ajude, né? Que seja... Enfim, vamos torcer para que E aí cada um de nós, do Brasileixe, vai apresentar um pedacinho da diretriz no Simpósio Internacional do Brasileixe, que esse ano vem com grego, né? Com Manolis Sakramidolasakis, o sobrenome dele é muito difícil. Mas ele é um dermato, como muitos leishmanióticos, né? Nós somos a grande maioria dos leishmanióticos, porque a maior parte da manifestação clínica é cutânea. Então, isso cai muito na mão do dermato, mas é uma doença multidisciplinar. Então, temos oftalmos, nefro, infecto, pura e simplesmente, parasitologista. Então, essa é uma doença multidisciplinar. Uma soma de forças, né? Exatamente, precisamos. E para finalizar, professora, eu queria ouvir de ti a tua opinião a respeito da marbofloxacina. O pessoal me pergunta bastante, eu sei, é uma pergunta complicada, né? Mas assim, eu queria ouvir de ti a tua opinião, o que tu faz e como que tu usa, se é que tu usa. Qual que é a tua opinião sobre o uso de antibióticos no tratamento, especialmente do marbo, mas uso de antibióticos para tratamento de leishmaniose? Então, eu tenho uma opinião muito específica, talvez pela minha especialidade, que é a dermatologia, onde a gente tem tentado fazer cada vez mais um uso racional da antibiótico terapia, diante de sermos talvez os maiores responsáveis por tanta prescrição de antibiótico, né? Então a gente tem tentado segurar isso ao máximo e controlar isso ao máximo. E aí, quais são as minhas preocupações? Quando a gente olha para a marbofloxacina, no tratamento da leishmania, algumas doses antes de ser escolhida 2 mg por quilo foram analisadas. E para isso, 2 mg por quilo foi a dose eleita. E está errado? Não, talvez para a leishmania não, mas a gente não trata a leishmania, a gente trata um cachorro. E esse cachorro tem um microbioma, tem sítios de infecção. Então, a dose da marbofloxacina para tratar é 2,75 a menor dose. E nessa última diretriz de antimicrobianos, né, de antibiótico terapia, a marba ela entrou como antibiótico dose dependente. Então, se você aumentar a dose, você muda o MIC. E aí, diante disso, aumentando a dose, modificando o MIC,
a gente tem uma perspectiva de fazer doses mais altas. Só que no tratamento da marbofloxacina para a leishmania, a dose é mais baixa do que a dose recomendada como antibiótico. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu fico entravada. E aí, em geral, eu tenho utilizado, mas eu não tenho utilizado 2. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho feito diferente. E, Tiago, sinceramente, eu não sei se isso é melhor, se é pior, mas eu tenho me preocupado com as bactérias por isso. Quando eu tenho utilizado em pacientes com leishmaniose, eu não acho que a conduta adequada seja em substituição da miltefosina, por exemplo. Não acho. Acho que a conduta adequada seja em associação para quem precisa de antibiótico. Mas esse é o meu ponto de vista. A gente está falando de uma quinolona de terceira geração, de um fármaco que a gente precisa ter seletividade para uso, que a recomendação de uso dele é em pacientes onde a cultura e antibiograma recomenda a suscetibilidade antimicrobiana. Então, para a gente fazer uso indiscriminado, eu acho que é muito risco com uma quinolona. E aí, diante disso, o que eu tenho feito eu utilizo, mas eu utilizo não em substituição, e sim em associação para quem tem infecção e que precisa de uso de antibiótico. E aí eu vou na dose, aí eu faço o tempo que a gente utiliza para tratar a leishmania, que são entre 28 e 30 dias, é isso que eu faço. Mas eu não uso 2 miligramas por quilo, eu uso 2,75, uso uma vez ao dia e uso os 28 a 30 dias. É assim que eu tenho lidado com a marbofloxacina. Acho que era isso, professora. Agradeço muito a tua presença. Olha, foi bastante enriquecedor, sempre muito clara nas suas palavras, né? Obrigada. Obrigada pelo convite, por não ter desistido, por ter seguido adiante. Não é fácil, mas é assim, né? A vida de Eu adorei, eu conto para todo mundo que tu disse que eu tinha arquivado a conversa, eu fui arquivado, mas ela foi sincera comigo. Ela desarquivou para poder ver. Você estava arquivado no meu telefone e deu tudo certo depois. Graças Você a estava, Deus. eu não sei como é que eu estou conseguindo arquivar as pessoas, mas de vez em quando eu arquivo umas pessoas. Eu acho que ou eu bati, eu não sei, porque eu arquivei uma tia, por exemplo, entendeu? Deve ter pensado, esse cara é chato, vive me convidando aqui, eu vou arquivar que pelo menos ele vai achar que eu não estou vendo as mensagens, sabe? Não. Tá joia, tá joia. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns. Acho que sua iniciativa é muito nobre. Obrigada pelo convite e, de fato, por não desistir. E eu queria dizer que, assim, é uma honra conversar sobre leishmaniose, trazer esclarecimentos, falar de polêmicas, conversar sobre coisas que a gente não tem uma real certeza, mas que a gente precisa fazer escolhas, né? Essa é a doença. Por vezes a gente vai nas terapias, nas associações até empíricas, mas na tentativa de melhorar a vida dos nossos pacientes. Isso é o que a gente lida todos os dias. Encerramos aqui então o nosso episódio do LeishCast com a professora Romeica Reis e convido vocês a curtir nosso conteúdo, compartilhar os nossos vídeos, nossos conteúdos, se inscrever no nosso canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Muito obrigado. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose.